Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta à disciplina de Matemática 3, no nosso conteúdo de sistemas lineares. Então, eu sou o professor Adriano Beluco, docente do Instituto Federal do Rio Grande do Sul no campus Viamão. Na tela está o meu e-mail, que vocês podem entrar em contato para tirar dúvidas, fazer perguntas, qualquer questionamento. E vocês também podem fazer isso pelos fóruns, ok? No nosso terceiro trimestre, nesse conteúdo de sistemas lineares, esse módulo nós vamos tratar dos sistemas lineares de ordem 2×2, que na verdade representam duas equações e duas variáveis, também chamadas de incógnitas. Os conteúdos que a gente vai trabalhar nesse módulo são os sistemas lineares de ordem 2×2, o método de resolução por substituição, o método de resolução por adição. A gente vai trabalhar também sobre a classificação de sistema linear 2×2 em função do tipo de solução que existe. E a gente vai trabalhar também com a interpretação geométrica, que isso vai ser bastante importante para resolver os nossos questionamentos no projeto integrado da carga horária da disciplina, que fica para o contraturno. Tá? Inclusive, nesse módulo também vão ser liberadas as atividades lá do projeto integrado, isso no decorrer da semana. Então fiquem atentos, eu aviso quando isso acontecer. Então a gente começa os sistemas lineares de ordem 2×2 através de um enigma matemático. Então na figura ali aparece um sítio. Nesse sítio existem galinhas e coelhos. O número de galinhas mais o número de coelhos existente é de 25. E no total nós temos 64 patas. Aí vem o pega-ratão do enigma matemático, porque a gente tem que considerar que as galinhas têm 2 patas e os coelhos 4 patas, e isso às vezes complica o problema. Aí a pergunta: quantas galinhas e quantos coelhos existem aqui no sítio? Vamos resolver passo a passo. Então, primeiro, vamos responder essa pergunta com o auxílio de um sistema linear de duas equações lineares vistas no módulo anterior e com duas incógnitas que a gente também pode chamar de duas variáveis. Nesse exemplo, ali no destaque azul, indicamos por x a quantidade de galinhas e por y a quantidade de coelhos nesse sítio, lembrando sempre que o número de patas é diferente e por isso complica um pouco mais a situação. Voltando ali para a tela, podemos escrever as seguintes equações, equação 1 e equação 2. A equação 1 vai tratar da quantidade total de animais. A equação 2 vai tratar dos animais em relação ao número de patas. Então, nessa equação 1, a gente está escrito ali x mais y igual a 25. Por quê? O x é a quantidade de galinhas, o y a quantidade de coelhos. E o 25 foi informado que é a quantidade total de galinhas e coelhos, sem discriminação de quem é quem. Por isso a equação, o número de galinhas mais o número de coelhos igual a 25. Na equação 2, a gente trata de patas. Como o x se trata do número de galinhas, à frente vem o número de patas das galinhas. Então, 2 patas cada galinha, mais 4 patas cada coelho, representa um total de 64 patas. Em termos matemáticos, 2x mais 4y igual a 64. Então, nós já temos as duas equações do que se trata o sistema linear 2×2, e também já temos as duas incógnitas ou duas variáveis do que é o segundo número 2 ali dos sistemas lineares 2×2. Resolver esse enigma significa obter o número de galinhas x e o número de coelhos y que sejam soluções das duas equações ao mesmo tempo. No módulo anterior, nós aprendemos a encontrar diversas soluções para equações lineares. Então, neste caso, onde eu tenho duas equações simultâneas, eu tenho que escolher
entre as milhões de soluções possíveis da primeira equação, qual que também resolve ao mesmo tempo a segunda equação. Tá? Às vezes existe resposta, às vezes não existe, às vezes existem milhões de respostas. Observe duas maneiras de resolver um sistema 2x2. O método da substituição e o método da adição. A gente vai resolver esse problema pelos dois métodos agora, e aí vocês escolhem, quando for permitido escolher qualquer forma de resolução, vocês escolhem qual é a mais adequada para vocês. Então, o método da substituição consiste em isolar uma das incógnitas em uma das equações, pode ser a primeira ou a segunda, a que for mais fácil. E aí a minha sugestão já, procurem a situação onde eu tenha ou x ou y com o número 1 na frente. Então, isolar uma das incógnitas e substituir esse valor na outra equação que não foi usada. No exemplo do enigma, a gente vai isolar o x na primeira equação e substituir na segunda equação. Vamos lá resolver passo a passo. Então, na primeira equação, x mais y igual a 25, isolar o x significa jogar todo o resto para o outro lado. No caso, é o mais y. Passando para o lado do 25, ele inverte a operação e fica 25 menos y. Esse 25 menos y, eu vou substituir no lugar do y na outra equação. Então, no lugar do x, desculpa. A gente isolou o x, né? Então é no lugar do x. O x vale 25 menos y. Então ali eu tinha 2x, no lugar do x eu coloco 25 menos y. Mais 4y que já existia na equação, igual a 64 que também já existia na equação. A única coisa que eu fiz foi, sai do teatro ali o x, no lugar do x o quanto ele vale, 25 menos y. Eu multiplico 2 pelo 25, dá 50. Multiplico 2 por menos y, dá menos 2y. O restante, só copio. 4y igual a 64. Menos 2y mais 4y dá 2y. O 50 que estava ali, ele passou com o sinal negativo para o outro lado. Ficou 64 menos 50, que dá 14. O 2y igual a 14, aquele 2 multiplicando y, ele passa dividindo. 14 dividido por esse 2 dá 7. Então, a gente já encontrou o valor do y, que é 7. O que significava a variável y? Significava o número de coelhos. Então, eu já sei qual é o número de coelhos desse sítio. Tendo o valor do y, eu volto naquela equação ali, x igual a 25 menos y, e no lugar do y eu substituo o valor que a gente calculou, que é 7. 25 menos 7. 25 menos 7 vai dar 18. Qual é o valor de x? X igual a 18 e x representa o número de galinhas, que são as 18 galinhas. Então, eu posso representar a minha solução, x e y, por um parênteses e uma vírgula separando sempre o x na frente do y. Ou a primeira variável, a segunda variável, a terceira variável, quantas forem, na ordem. Então, eu tenho, no caso, 18 galinhas e 7 coelhos, que representam os 25 animais que tinham sido informados na ordem do exercício lá no início. A gente agora vai resolver, pelo método da adição, esse mesmo problema, para a gente saber que dá o mesmo resultado. Tá? Eu vou precisar somar equações, diminuir equações, multiplicar equações por algum número, e está ali no destaque escrito, multiplicar os dois membros de uma equação por um mesmo valor, não são as duas equações. Os dois membros significam o lado esquerdo e o lado direito do igual. Cada um se chama de o membro da esquerda e o membro da direita. Se eu multiplicar por um número que não é zero, ou seja, um número positivo ou um número negativo, eu não vou alterar essa igualdade. Só o zero dá problema, então a gente não usa o zero. Voltando ali, no exemplo do enigma,
multiplicamos os dois membros da primeira equação por menos 2 para eliminar uma das incógnitas. Por que eu multipliquei por menos 2? Bom, quando eu uso o 2, quer dizer que eu estou focando naquele 2x ali de baixo. E aí já significa que eu estou querendo eliminar o x nessa equação. Tá? Calcular primeiro o outro, que é o y. Como é que eu sei qual é o número que eu vou multiplicar? Bom, eu olho para a variável que está embaixo. Primeiro eu olho ali em cima, o x. Qual é o equivalente ao x na equação de baixo? É o 2x. Então eu pego o mesmo valor de baixo, que é o 2, com o sinal contrário que ele aparece ali embaixo, que é o menos. Ele aparecia positivo, então eu vou usar o menos. É assim que eu determino esse número, tá? Então eu vou multiplicar a primeira equação por menos 2. Multiplicando a primeira, eu não mexi na segunda equação, ela está copiada igual ali. Multiplicando por menos 2 a primeira equação, eu vou multiplicar todo mundo por menos 2. O x por menos 2 dá menos 2x. O mais y por menos 2 dá menos 2y. O igual não é afetado. 25 vezes menos 2 dá menos 50. E eu fico com esse novo sistema. É um novo sistema, é igual ao antigo. Qual é a relação entre eles? A solução do primeiro sistema é a mesma solução para o segundo sistema. Tá? Por isso que eu posso mexer em alguns valores para facilitar o meu trabalho. Mas o que interessa mesmo é achar a solução. Essa se mantém. Como o método é chamado de adição, então eu vou fazer a soma. A soma é realizada para a eliminação de uma das variáveis. O que eu vou somar? Eu vou somar as duas equações. Menos 2x mais 2x dá 0x. Menos 2y mais 4y, eu faço menos 2 mais 4, dá mais 2y. O igual se mantém. Menos 50 mais 64 dá 14. E eu fico com 2y igual a 14. Esse 2 que está multiplicando o y, ele passa por outro lado dividindo. Então eu tenho 14 dividido por 2 no outro lado da equação. 14 dividido por 2 a gente já viu no método da substituição que dá 7. Então aqui nesse momento eu tenho y igual a 7. Y é a variável que trata do número de coelhos. Então eu já descobri que eu tenho 7 coelhos nesse sítio. Por fim, a gente vai obter a variável x substituindo o valor de y em alguma das duas equações originais, lá do início. Ou no x mais y igual a 25, ou no 2x mais 4y igual a 64. Qual é a dica aqui? Pegar a equação que tem os números menores, por isso que eu peguei a primeira equação, que é x mais y igual a 25. No lugar do y, a gente coloca o valor dele, que é 7. Então eu vou ter x mais 7 igual a 25. O 7 passa para o outro lado diminuindo, já que ele estava somando, né? E eu vou ter 25 menos 7, que é igual a 18. Portanto, a solução para o sistema é 18,7 entre parênteses. Primeiro, 18 representa o número de galinhas. O segundo, o número de coelhos, que são 7. Somando, eu tenho os 25 animais, e aí fecha a minha prova e a mesma solução que foi encontrada pelo método de substituição. Tá? Então, tanto substituição quanto adição, achem para vocês qual é o método mais fácil de resolver. A gente não está aqui para complicar, a gente está aqui para aprender o método mais direto e objetivo, que pode ser um ou pode ser outro, dependendo da pessoa. Tá? Aqui eu tenho um quadro que mostra a classificação de um sistema linear 2x2. Então ali na esquerda aparece o quadrinho azul, sistema linear 2x2. Ele pode ser possível ou ele pode ser impossível. Ele vai ser possível se ele tiver solução. Ele vai ser impossível se ele não tiver solução. Ali fala em retas paralelas, a gente vai entender mais adiante quando a gente for trabalhar a interpretação geométrica, resolver isso através de gráficos. Sendo possível, tendo solução, ele pode ter uma única solução ou pode ter infinitas soluções.
Se ele tiver uma única solução, a gente chama de SPD, Sistema Possível Determinado. Se ele tiver milhões de soluções, a gente chama de SPI, Sistema Possível Indeterminado. E lembrando ali antes, se ele for impossível, não tiver nenhuma solução, a gente chama de SI, Sistema Impossível. Então, a interpretação geométrica, tá? Além dos métodos de substituição e de adição, que a gente considera eles como métodos algébricos, um sistema de equações lineares 2 por 2, ele pode ser resolvido de forma chamada geométrica ou de forma gráfica, tá? Para resolver isso dessa forma, eu tenho duas etapas. Primeiro, construir o gráfico de cada equação e segundo, encontrar o ponto de intersecção entre os gráficos. Se ele não tiver ponto de intersecção, é o que a gente chama do sistema impossível, tá? Então vamos para um exemplo. Considere o sistema de equações lineares 2 por 2 que está sendo mostrado aí. A primeira equação é 3x mais 2y igual a 30. A segunda equação é 2x mais y igual a 17. Lembre que a representação gráfica de uma equação linear acontece na forma de uma reta. Tá? Uma dica para facilitar a construção é encontrar os pontos onde essa reta encontra os eixos. Para isso, basta fazer x igual a 0 para encontrar o y e y igual a 0 para encontrar onde corta o eixo x. Esse é conteúdo lá do nosso primeiro ano, tá? Eu não vou fazer uma revisão tão forte, mas a gente vai fazer o nosso passo a passo aqui, suficiente para todo mundo lembrar. Então, gráfico da primeira equação. A primeira equação é 3x mais 2y igual a 30. Se eu fizer o x igual a 0, eu vou encontrar onde ele corta o eixo y. Então eu coloco ali no lugar do x o 0, dá 3 vezes 0 dá 0, some. E sobra 2y igual a 30. O 2 que está multiplicando o y passa dividindo 30. 30 dividido por esse 2 dá 15. Então eu já sei que se eu for traçar o gráfico dessa primeira equação, ele vai cortar o eixo vertical, que é o eixo y, no 15. Se eu fizer o y igual a 0, substituo ali no y, 2 vezes 0 dá 0, que some. Sobra 3x igual a 30. Esse 3 do x passa dividindo, 30 dividido por 3 dá 10. Então ele vai cortar o eixo horizontal no valor de x igual a 10. Vamos montar o gráfico para ver como é que fica. Está aqui o gráfico. O eixo x é o horizontal, o eixo y é o vertical. A gente viu ali que a primeira equação corta o vertical no 15 e o horizontal no 10. Marca os pontos e traça a reta da primeira equação. A gente fez isso várias vezes aí, até encher o saco. Na segunda equação, que é 2x mais y igual a 17, se eu fizer o x igual a 0, de novo eu acho o valor de y. Então 2 vezes 0 dá 0, some aquela parte e sobra y igual a 17. Então eu já sei que esse segundo gráfico vai cortar o eixo vertical no 17. Se eu fizer y igual a 0, eu vou encontrar onde corta o eixo x. Então, no lugar do y eu coloco 0, não tem ninguém multiplicando, ele já some. Sobra 2x igual a 17. O 2 passa dividindo, 17 dividido por 2 dá 8,5. É onde ele vai cortar o eixo horizontal. Vamos ver no gráfico como é que fica isso. Então tá ali, ó, a segunda equação. Ele corta o eixo horizontal no 8,5, o eixo vertical no 17. Vocês veem que as duas retas ali estão se cortando. Tá? Naquele ponto ali, eu vou ter as coordenadas da minha solução desse sistema. Tá ali o ponto vermelho. Se eu fizer o corte aqui na minha escala até ali embaixo, o tracejado, ele vai bater no 4. Se eu fizer o tracejado até o eixo vertical, ele vai bater ali no 9. Então significa que a solução desse meu sistema é x igual a 4 e y igual a 9, ou a gente representa pelos parênteses ali o 4 e o 9. Tá? Se eu tivesse que classificar esse sistema de equações lineares, ele tem uma única resposta possível. Então no 4 e no 9.
Isso significa que ele é um SPD, um sistema possível determinado. Simples, só isso, tá? Responde SPD, aí eu já vou saber que é uma equação possível. Bom, essa apresentação aqui está disponível em material PDF para vocês. Nos próximos dias aí vão ter alguns exercícios resolvidos para vocês fazerem. Eu quero fazer bastante exercícios aqui para a gente poder entender bem o conteúdo. Tem a atividade semanal do módulo, que é um pouquinho mais simples essa semana, já que o conteúdo é um pouquinho mais longo, tá? Qualquer coisa me mandem um e-mail, qualquer coisa mandem uma mensagem no fórum, apareçam na atividade síncrona ou marquem algum horário dos possíveis lá, tá? A gente vai se conversando, se tiver dúvidas entrem em contato. Os materiais agora estão sendo disponibilizados dia após dia, tá? Então, mas eu sempre mando um e-mail para avisar para vocês. No próximo módulo, tá, é o nosso último módulo de 2020. São sistemas lineares M por N ou M equações e N variáveis. Então eu já não tenho mais aquilo quadradinho. Eu posso ter 3 equações, posso ter 4 variáveis. Bom, aí a gente vai trabalhar bastante e ele tem bastante a ver com o nosso trabalho do projeto integrado, tá? A gente vai se falando aí nas atividades síncronas, pelos fórum, por WhatsApp, por e-mail, por tudo. Se precisar, entrem em contato. Saudades de vocês, tá? A gente provavelmente vai se ver só em 2021, a partir de agora. A turma de administração, principalmente, a turma de meio ambiente, a gente segue no segundo bloco com estatística aplicada. Lá os materiais vão estar disponíveis com mais rapidez, porque eu já estou preparando todo o material. Aqui é que estava um pouquinho mais lento, porque eu não tinha esse material de sistemas lineares pronto ainda para vocês, tá? A gente vai se falando, a gente vai se conversando, seja por aqui, seja pelos trabalhos com as bolsas. Então, um grande abraço, a gente segue na próxima semana com mais sistemas lineares. Até lá!